e vamos aqui compreendendo essas conexões, né? Porque a gente está falando do pai de uma pessoa que depois veio a se tornar enteada de Jacques Wagner. Então, este pai é que estava negociando um apartamento. Então, a gente pode entender assim que a família de Jacques Wagner estava negociando um apartamento com Augusto Lima e todo esse lado ligado a Augusto Lima. Em tese, vamos supor, né? Vamos supor que o senador diga, olha, eu não tive nada a ver com isso. Vamos supor que ele tentasse dizer, a gente não tem um posicionamento ainda. Vai dizer que foi o enteado e a nora que individualmente fizeram isso e o pai do enteado está envolvido por meio do enteado e que Jacques Wagner não tinha conhecimento de nada, mas o relatório aqui aponta uma conversa do próprio Jacques Wagner em que ele teria, supostamente, vocês me ajudem aqui se alguém achar que eu tenho que rever essa visão, mas o que eu estou compreendendo é que houve sim diálogos entre o próprio Jacques Wagner, envolvendo o próprio Jacques Wagner a respeito desse tal imóvel. E o documento cita que teria havido um caminho para ocultar o beneficiário final. Essa frase é bem relevante, né? Ocultar o beneficiário final. Agora, se ocultou mesmo, como é que vai se defender? Os diálogos extraídos do celular. Qual parte é essa? Não, aqui, os diálogos extraídos do celular de Augusto revelam a posição operacional destacada no episódio do Poeme Porto, após receber de Jacques Wagner dados do imóvel. Ele recebeu diretamente. Então, fica muito difícil, pelas informações que estão contidas nesse relatório, a gente tentar, de fato, afastar a figura de Jacques Wagner de qualquer negociação que possa ser atribuída aos seus familiares. Ele está vinculado aqui nesse relatório. E, além disso, assim, eu cito esse apartamento, mas a gente tem muito nesse relatório, aqui nesse texto, daquele modus operandi que a gente estava falando ontem, daquele joguinho de conquista de Daniel Vorcaro com políticos por meio de luxos, agrados, gentilezas e assim por diante. Então, fala-se ali em ingressos para grandes shows internacionais, fala-se em jatos, disponibilidade de aviões particulares, sempre dentro dessa dinâmica de bajular o poder de Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro operava, algo que aparentemente, segundo esse relatório, o seu sócio Augusto Lima, ex-sócio Augusto Lima, também mantinha essa mesma prática. Exatamente isso que diz o documento, né? Que o imóvel, com esta conexão do pai do enteado de Jacques Wagner, que, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com a operação, com a investigação da Polícia Federal, é isso, Jacques Wagner tratou do assunto deste imóvel milionário com Augusto Lima. Agora, qual a justificativa? Aí todo mundo tem o direito de defender-se, a Polícia Federal, mas vamos sempre lembrar que, para uma Polícia Federal colocar uma operação nas ruas e que foi autorizada por um ministro do Supremo, no mínimo é uma situação bem sensível. No mínimo é uma situação bem sensível. Theo Cury, eu estava aqui com um trecho que você vai destacar para a gente, a página 10 do documento de 30 páginas. Porque, compreendendo aqui as questões, tem muito elemento, né, Theo, nesses dois documentos. Um senador da República, alguém que foi sócio de Daniel Vorcaro. O interesse em relação ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Porque quando você faz um investimento, se ele está garantido pelo FGC, você tem um seguro, pode receber parte da grana de volta. E tudo isso foi no mesmo momento em que já havia muitos indícios de que ia dar um grande problema com o Banco Master. E as pessoas que investiram no Banco Master seriam ressarcidas em até 250 mil. E o que ocorria no Congresso? Um movimento para aumentar o limite do ressarcimento, porque quando você ressarce por meio do FGC, você tira a responsabilidade do dono deste banco, de depois na justiça, brigar e tudo mais, para ele ter que ressarcir os clientes. Basicamente é isso. Mas estou sendo bem podada aqui na explicação, tá? Podada no sentido de superficial, tá? Estou resumindo bem o negócio. Mas aí tem uma questão do BRB, porque no meio deste grande escândalo, o Master, Daniel Vorcaro, tenta fechar um acordo com Paulo Henrique Costa, presidente à época do BRB, e aí tem outros imóveis no papo, a gente já te contou tudo isso, em outras fases da operação, de relações ali suspeitas.